Convido você para nós buscarmos a compaixão e a misericórdia de Deus nesta manhã. Vamos então, amados e amadas em Cristo Jesus, orar. Vamos falar com Deus. Deus amado, Deus querido, Deus eterno, santo e todo-poderoso, eu te glorifico, Senhor. Bendigo o Senhor, adoro o Senhor, presto ao Senhor, não só eu, mas todos aqueles que estão comigo nesta manhã, prestamos ao Senhor um culto, e um culto em espírito e em verdade. Queremos adorá-lo e cultuá-lo da maneira que o Senhor quer ser adorado e cultuado. Por isso, buscamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, para que venhamos a cultuar o Senhor da maneira que o Senhor se sente feliz. Recebe o nosso culto. Queremos cultuá-lo e que o nosso culto chegue até o santo trono da graça. Nos fortalece, Senhor, para que venhamos a fazer esse trabalho da maneira que agrada ao Senhor, da maneira que o teu coração, ó Paizinho querido, fica feliz em ser cultuado. Fala conosco, Pai querido, derrama da tua graça, da tua misericórdia, derrama, Senhor, da tua compaixão por sobre nós. Como nós precisamos da tua compaixão, Pai. Precisamos muito porque somos fracos, somos errantes, somos pecadores. Tem compaixão, Senhor. E pedimos, ó Pai querido, que o Senhor tenha compaixão não só de nós, mas tenha compaixão da nossa família, da extensão da nossa família. Tenha compaixão, Senhor, de todas as pessoas que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos. Eu creio que cada uma destas pessoas tem que ver em nós a luz da glória do Senhor. Nós temos que ser o sal para cada uma destas pessoas. Não com prosperidade material, não. Mas na nossa maneira de ser e de agir, nós devemos refletir o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco. Esta, Pai querido e Deus Todo-Poderoso, é a minha oração. No nome sagrado e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tô com uma briga aqui, irmãos, com esse negócio do microfone aqui, porque ele está virando para lá e ele não tem que virar, ele tem que ficar ali onde eu quero. Oh, amados, meu bom dia a todos vocês que estão sintonizando o rádio agora, vocês que estão conosco no Facebook. Ao vivo nós estamos no Facebook, viu? E estamos gravando também para o YouTube. Como é que você faz para acompanhar este culto? Porque isso daqui não é uma reunião, isso aqui é um culto a Deus. Para você acompanhar ao vivo, você entra no Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho, tá? E nós temos também o nosso canal lá no YouTube, Pastor Mário Filho, PR, P de pastor. Vamos abrir a Bíblia, queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13.
Hoje eu quero abordar um assunto que eu sei que é cercado de muita dúvida. Muita gente tem dúvida a respeito desse assunto. E nós não podemos ter dúvidas a respeito da palavra de Deus. Não esquecendo que sexta-feira, toda sexta-feira, e essa não será diferente, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui fazendo aquela programação de perguntas e respostas, tá? Mas não manda a pergunta hoje, porque, irmão? Manda na sexta-feira a pergunta. Senão você manda hoje, eu abro, aí como é que eu vou saber onde é que está a pergunta que você fez, né? Irmã, deixa para mandar a pergunta na sexta. Vamos ler aqui 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Se você tem a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A própria Bíblia diz o quê? Que a fé vem como? De ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Irmãos queridos, irmãs amadas, o que é tentação? Se eu perguntar para você assim, você sabe a diferença entre tentação e provação? Você saberia responder, não para mim, mas para você. Se alguém perguntar para você, olha, qual que é a diferença? Tem diferença entre tentação e provação? Tem. Claro que tem. Não é só diferença de palavras, é diferença de situações que nós vamos viver. A tentação, de uma maneira geral, e sempre quando a gente fala de maneira geral. A tentação é usada por Satanás para destruir a moral e as virtudes do ser humano. Normalmente, tentação é isso. A tentação, Satanás usa a tentação para levar, para induzir você ao pecado. Deus não tenta ninguém. A própria Bíblia diz isso, né? O tentador, a fonte de todas as tentações é Satã. Ele é o grande tentador. E a Bíblia fala sobre isso, né? Mateus capítulo 4, versículo 3. A Bíblia o chama de tentador. Ele é homicida, pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Ele é o diabo. Apocalipse 2, do 7 ao 10 e Mateus 4, 1. O que quer dizer a palavra diabo? É aquele que acusa. É o difamador. E Satanás usa o quê? Para tentar as pessoas. Não é para provar, é para tentar. Porque quem tenta é Satanás. Ele usa o mundo, a nossa carne,
a nossa carne ou a carne dos outros. Entendeu? Para que haja o pecado e a destruição. Essas mulheres que ficam se exibindo, é a carne dos outros fazendo com que você, meu irmão, peque. Pastor, você só fala dos homens? Não, porque o homem ele tem atração por aquilo que ele vê. Completamente diferente da mulher. Então por que as mulheres se exibem nuas, seminuas, em poses sensuais? Para atrair um homem, óbvio. Não tem outro motivo. Então Satanás usa a nossa carne, as coisas do mundo, e usa a carne dos outros também, para levar o ser humano ao pecado e à destruição. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, quer dizer, o desejo da carne, a concupiscência, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. Então, o que você precisa entender, querido irmão, querida irmã, é que ser tentado não é pecado. Você que está me ouvindo aí pelo rádio. Você ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Porque tentado todo mundo é. Ser tentado não é pecado. A tentação se torna pecado quando nós cedemos a ela. Todo mundo é tentado. O próprio Jesus foi tentado, mas ele não cedeu. Leia aí Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela própria concupiscência, pelo próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Jesus foi tentado. Quando a gente é tentado, nós temos duas opções, irmãos e irmãs. Ou a gente resiste, ou a gente cai. Não tem a terceira opção. Você entende? Terceira opção não existe. Ou resiste ou cai. Isso é tentação. E o que é provação? É completamente diferente de tentação. Provação vem da parte de Deus. E Deus usa a provação para desenvolver a fé dos cristãos. É que às vezes, isso você precisa entender, nas traduções das Bíblias, às vezes tem uma troca de palavras ali, né? Às vezes na tradução usa-se a palavra tentação quando é uma provação. Então, por causa disso que há necessidade de se ler com muito cuidado, meditar, estudar. Mas para a gente saber quando uma coisa é tentação e quando outra coisa é aflição, é provação, melhor, é aflição de Deus para conosco, né? É só a gente examinar, irmão, irmã,
os frutos que aquilo vai dar. Aquilo que você está passando é uma tentação ou é uma provação? O que vai sobrar daquilo? Ou quais os frutos que aquilo vai dar no final? Quando você peneira isso, você fica sabendo se aquilo é uma tentação ou é uma provação. Se aquilo que você está passando vai levar você a ficar mais parecido com Cristo no final, você pode ter certeza absoluta que aquilo vem de Deus. Isso que está acontecendo com você é uma tentação ou é uma provação? A provação sempre no final te leva a você ser mais e mais e mais parecido com Cristo. Se aquilo que você está passando vai destruir você como cristão, isso não vem de Deus. Por quê? Porque Deus sempre quer o melhor para o seu povo. Olha como é simples, né? A gente ter esta consciência. Deus sempre quer o melhor para nós. Então, se isso que você está passando vai te levar, de alguma maneira, de alguma forma, a ser mais parecido com Cristo, isso provém de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nunca quer o nosso mal. Tiago, capítulo 1, versículos do 12 ao 13. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus prova. Deus não tenta. Entendeu? Então, o que você está passando hoje aí, no final, vai te deixar mais parecido com Cristo? Ah, vai. Se eu resistir a isso, eu vou ficar mais parecido com Cristo. Ah, bom, então provém de Deus. É uma provação. No final disso daqui, eu vou ficar parecido com Cristo? Vou nada. Então, é uma tentação. Entendeu? Porque no final disso, o ser humano recebe dois títulos: vencido ou vencedor. Não tem um terceiro título. Ou você é vencido. Quem são os vencidos? São os que estão no mundo e não têm a salvação através de Cristo. Todas as pessoas que estão no mundo e não são salvas, aos olhos de Deus, são filhas, são pessoas filhas do diabo. Aos olhos de Deus é assim. Todas as pessoas que estão neste mundo e não são salvas, aos olhos de Deus, são filhos e filhas do diabo. Abre aí, João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Por que é mentiroso? É o pai da mentira. Entendeu? Todas as pessoas do mundo que não estão em Cristo são filhos e filhas do diabo. Aos olhos de Deus. Todo ser humano que nasce, começa a sua vida, eles nascem mortos para o bem. Aquela criancinha linda, bonitinha, maravilhosa, né? São pessoas mortas para o bem. Ainda não tem entendimento. Eu estou falando que desde o nascimento, a pessoa já nasce inclinada para o mal. Nascem mortas para o bem. Eu sei que eles não têm entendimento ainda, as pequeninas crianças. Mas nós temos que apresentar a elas a salvação. Romanos capítulo 3, versículos do 10 ao 18. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Todos andam segundo o curso deste mundo que segue as ordens do príncipe das potestades do ar. Estes são os vencidos. Vencidos pelo quê? Vencidos pela tentação. Eles não conseguem resistir aos seus desejos, às suas concupiscências. Tá? Desejo. E somente, única e exclusivamente, pela misericórdia, pelo amor de Deus, é que existe a salvação desta escravidão. Da escravidão dos vencidos, a escravidão ao pecado. Romanos 5, 15, 16, 18. A salvação é graça de Deus para com cada um de nós. Por causa disso que é importante pregar o verdadeiro evangelho. Por causa disso que é importante, meu irmão, minha irmã, a pregação verdadeira da palavra, para que mais e mais pessoas conheçam a palavra e venham a ser salvas. Porque está todo mundo condenado. É a palavra de Deus é que salva as pessoas. Não são milagres. Não são festas, cantorias, reuniões. Isso não salva ninguém. Então a pregação do verdadeiro evangelho é que leva as pessoas a não serem vencidas e a serem vencedores. Ah, você nasceu para ser vencedor em Cristo. Você nasceu para ir para o inferno. Você entende? Todo mundo nasce condenado. Olha. Então já nasce com uma sentença sobre si. Condenado a quê? Ao fogo eterno do inferno. Quando a gente leva o evangelho para as pessoas ouvem o evangelho, se convencem que estão condenadas e que precisam de salvação, e quem salva é somente nosso Senhor Jesus Cristo, elas vêm para Cristo, para ter esta salvação. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Qualquer outra coisa que eu venha a pregar aqui, olha, eu falo isso todo dia, né? Qualquer outra situação que eu queira colocar como privilégio, não é.
Noite de milagres. Vem aqui Olha, pode chover milagres. Pode chover, pode paralítico sair andando, pode cego sair vendo, mudo sair falando, aidético sair curado, canceroso. Se não tiver Cristo Jesus, isso não vale nada. Mesmo com tudo isso, o sujeito está condenado. O que adianta a gente andar e caminhar para o inferno? É isso que você precisa entender. Milagre, cura, não leva ninguém para o céu. Não é porque a pessoa foi curada que ela vai para o céu. Não é porque a pessoa que era cega passou a enxergar que ela vai para o céu. Não é, meu irmão. Não é, minha irmã. Eu quero que você entenda isso. Isso que eu estou falando não é uma posição, não é uma maneira minha de falar. Isso que eu estou falando é o que a Bíblia diz do assunto. O sujeito pode, morrer todo estrupiado aqui e ir para o céu. Porque quem leva para o céu não são os milagres, não são as denominações, não são os pastores. Quem leva para o céu é Cristo. Então é aqui que a gente escolhe se nós vamos fazer parte de um grupo chamado de vencidos ou se vamos fazer parte de um grupo chamado de vencedores. Vencedor não é porque você tem um status, tem uma empresa, porque vencedor é porque você venceu o pecado. Os vencidos, quem são os vencidos? Eu acabei de falar. É todo ser humano que nasce, ele é vencido. Ele já nasce condenado, vencido. E os vencedores são todos aqueles que estão no mundo, porém têm a salvação. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? E crê em Jesus, que é o Filho de Deus. Esses são os vencedores. Existem esses dois grupos. Vencidos, que podem ser bem de vida, esbanjando saúde, bonito, bonita, andar de avião, ter iate, palácio. Mas são vencidos, ora. Não é porque a pessoa é toda feinha, mora num barraquinho. Mas ele pode ser vencedor em Cristo. A condição social, a condição física, entenda isso. Senão todo mundo te engana. O próprio Satanás, usando a sua carne e a carne dos outros, vai te enganar. Não foi e não será a condição física de uma pessoa que vai indicar se ela é vencida ou vencedora. Você olha para a pessoa, o sujeito está lá, chinelo de dedo, todo estourado, chinelinho na parte de trás, já está, o calcanhar dele é que está arrastando no chão. Se você olhar para ele e achar que ele é vencido, aos olhos do mundo ele pode ser vencido mesmo, não tem nada. Mas aos olhos de Deus, ele é um vencedor. Não é porque ele não tem nada. Não. Eu só estou dizendo para você não colocar a situação física e ou social para ter um parâmetro de quem é vencido ou é vencedor.
Não é porque a pessoa vai na igreja, frequenta aquela denominação há 30 anos, que ele é um vencedor. Isso não indica. O que indica é quanto mais ele é parecido com Cristo. Cristo não tinha nada. Cristo não tinha casa, não tinha carro, não tinha iate, não aparecia ostentando no Facebook, não tinha celular de última geração. Cristo não tinha nada. E ele nos leva a ser vencedores. É o Espírito Santo que habita. Ninguém tem que fazer campanha, alguém colocar a mão na sua cabeça para você ser templo, habitação, morada do Espírito Santo, não. Mas Paulo colocou, gente, era o início de tudo. Não dá para repetir certas coisas, não dá para querer que Pentecostes e o início da igreja aconteça novamente 2000 anos depois. Você vai voltar a ser criança? Não, porque você já tem 30, 20, 40, 60. O início da igreja era de um jeito, hoje a igreja tem a Bíblia, está tudo aqui. O Espírito Santo de Deus que mora em mim, mora em você, é que te ajuda a guerrear contra a carne. Mas quando que o Espírito Santo nos ajuda nesta luta contra a carne? Quando nós andamos no Espírito. E o verdadeiro cristão, aquele que é salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, ele anda no Espírito. Ele não cumpre as concupiscências, os desejos da carne. Gálatas 5,16. Leia lá. Leia Gálatas. Leia lá as obras da carne. É importante você saber, identificar o que é obra da carne e o que é obra espiritual. Para você não ser enganado. Porque se você for enganado, você vai fazer parte dos vencidos. Porque aquele que vive a mentira, aceita a mentira, é vencido. Porque o vencedor são aqueles que aceitam a verdade de Cristo e a vive. Andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Por causa disso que Jesus, lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus instrui o cristão a vigiar. Vigiar sobre estas coisas, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Entrar em tentação aqui não é simplesmente ser tentado, ele está dizendo ceder à tentação. Tanto é que ele está dizendo ceder que ele diz no final, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tentado todo mundo é, o próprio Jesus foi, mas ele não cedeu à tentação. Porque os vencedores... Então, não pense você. Deixa eu esclarecer você mais uma vez. Vencedor não é quem está empregado, quem não paga todas as suas dívidas, tem um casamento feliz, uma família exemplar. Essas coisas todas não existem aqui na Terra. Isso tudo é fachada. Vencedor é aquele que é salvo. Você pode ser salvo e estar desempregado.
Você pode ser salvo e ter dívidas. Você pode ser salvo e ter uma doença. Você está me entendendo? A salvação não é sinal de que sua vida virou um conto de fadas. Vencedor, na verdade, são todos aqueles que lutam contra os desejos da carne. A carne, por exemplo, quer o quê? Que a gente coma muito. Eu volto a falar. O pecado da gula não foi extinto, não. Você quer gente para comer mais do que crente? Acho que eles acharam que, eu não sei quem para eles extinguiu o pecado da gula. Que crente come muito. Que tem de crente gordo. É pecado. É obra da carne. Nós temos que vencer a carne. Nós temos que vencer as tentações de Satanás, das mais simples. E como é que a gente vence? Por força própria? Não. Nós vencemos porque nós estamos em Cristo. A vitória vem pela graça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Por Deus amar a benignidade. Se você puder abrir aí nesse finalzinho, Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Isto é igual àquilo que está em Romanos 8,37. Somos mais que vencedores. Mas o cristão não peca. Peca por quê? Porque nós somos carne ainda. Às vezes a gente peca. Gálatas 6:1. Mas então o cristão, quando peca, ele perde a salvação? Ele volta a ser dominado pelo pecado? Não. Ele perde a comunhão com o Pai Celestial. E para ele voltar a ter, eu estou falando do verdadeiro cristão, presta atenção. O verdadeiro cristão, quando ele peca, ele perde a comunhão. E para ele voltar a ter a comunhão, ele confessa, se arrepende, confessa e abandona o pecado. Está na Bíblia. Não é doutrina minha, é bíblica. Aliás, eu não tenho doutrina, eu prego a doutrina bíblica. 1 João, capítulo 1, versículos do 7 ao 10. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos nós pecamos. O verdadeiro cristão, quando peca, então perde a comunhão. Como é que ele retoma essa comunhão? Se arrependendo do pecado. Se propondo a abandonar. Isso tudo é algo entre ele e Deus. Se ele está mentindo, Deus já sabe.
verdadeiro cristão perde a comunhão, mas não perde a salvação. Porque todo mundo peca. Não tem como perder e recuperar, perder e recuperar, perder. Você perde a comunhão. Quando você confessa o seu pecado, se arrepende, Cristo te perdoa, restaura a sua comunhão. Mas todos nós pecamos. E graças nós damos pela compaixão e pela misericórdia do nosso Deus e Pai, que nos perdoa. Senão não haveria absolutamente ninguém salvo sobre a face da terra. Se Deus não nos perdoasse, como é que seria? Ninguém se salvaria. Oh Deus Todo-Poderoso, amado Senhor, querido Pai, justo Senhor da glória, santo Senhor, bondoso Senhor, misericordioso Senhor, compassivo, longânimo, que além de tudo nos entende. Graças nós te damos, Jesus, nosso Senhor, que se fez homem, exatamente para nos entender, exatamente para saber o que cada homem sente, para conhecer todas as dificuldades que a carne nos impõe. Graças nós te damos, Senhor, por todo o perdão que o Senhor derrama por sobre nós. Graças nós te damos, Senhor, porque fazemos parte dos vencedores. E ajuda-nos, Senhor, a trazermos para o rol dos vencedores, para o elenco dos vencedores, mais e mais pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos pregando o Evangelho puro, santo, cristalino e verdadeiro, porque é o Evangelho que traz pessoas. Não temos que ter atrativos para trazer pessoas. O próprio Evangelho, a própria palavra de Deus é que atrai pessoas, é que revela para a pessoa quanto ela é pecadora, perdida, e quanto ela precisa de um Salvador e de salvação. Salvador e salvação somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua, Senhor, nos dando graça, nos dando força, capacidade, para continuarmos proclamando a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Não deixa, Senhor, que venhamos a sucumbir, que venhamos a desanimar, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a trazermos pessoas e pessoas para a salvação através da pregação da Tua palavra. Livra-nos, ó Pai querido, a mim, aos meus irmãos e irmãs, as famílias, a extensão das famílias de toda forma do mal. E ajuda-nos, Senhor, a continuarmos nesta caminhada de vencedores e não de vencidos. Esta é minha oração, no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.